É uma cultura de assassinato, de tortura. Isso é inadmissível. Aqui já envergo também a pergunta e te coloco... Porque vejo muito os movimentos de direita debatendo a lei anti-Oruan no sentido de que aqui nós estamos no interesse de defender a infância, de defender a juventude, de defender os valores para essas crianças e tal. Mas quando você vai olhar os dados e a vida real do que é a adolescência e a juventude, são essas pessoas que estão sendo vitimadas. Todo dia em São Paulo, nas periferias. Estava hoje mesmo conversando com um camarada da Brasilândia que me falou: cara, todo final de semana aqui tem algum tipo de vítima promovida por conta dessa política racista e assassina do Estado, que é também a que criminaliza a cultura periférica. Então, eu acho que nós aqui estamos diante de um debate que é, sinceramente, acho que travado de maneira muito hipócrita por parte da direita. De maneira muito hipócrita. Porque a situação real da juventude é essa. São essas pessoas que estão sendo vitimadas. E esse projeto de lei, ele surge de maneira, hipócrita, dizendo que vai defender os jovens, mas os jovens estão sendo assassinados hoje por conta desta narrativa política e sobre isso nada é dito pela direita. Certo. Glenda, 5 minutos. Então, eu acho que acaba sendo uma forma muito vaga de tratar o que se trata, de fato, a promoção do crime organizado por uma cultura periférica. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. Veja bem, nem toda cultura periférica promove o crime organizado, exceto que tu acredite que necessariamente cultura periférica faça isso. Se tu não acredita nisso, logo, portanto, isso não significa que a lei anti-Oruan seja uma movimentação para criminalizar a cultura de periferia. Nós temos inúmeros exemplos, escolas de samba, nós temos traps, funkeiros, Valesca Popozuda, por exemplo, que produz música e que não promove o crime organizado. Nós também temos um outro exemplo, Cartola, que é um dos grandes nomes da música brasileira e que não promoviam o crime organizado no Brasil. Então, eu acho que essa é uma simplificação acerca do que é esta lei, que é uma tentativa de sufocar a cultura do crime organizado que cultiva determinados atos nesse país que deveriam ser considerados atrozes por absolutamente qualquer pessoa com o mínimo de sanidade. Como, por exemplo, se a gente estiver falando especificamente do Oruan, certo? O Oruan, ele é filho do Marcinho VP. E ele tem um tio de consideração que assassinou o jornalista Tim Lopes. O jornalista Tim Lopes trabalhava para a Globo e ele estava investigando sobre tráfico humano e também abuso sexual que estavam ocorrendo dentro das favelas. Ele foi esquartejado vivo e colocado dentro do micro-ondas, que é para queimar uma pessoa dentro de pneus. O Oruan, ele tem o tio dele tatuado, que na verdade não é nem de sangue, é um tio de consideração. E ele tenta promover a saída do pai dele, o Marcinho VP, em todos os momentos convenientes. E isso financiado, eventualmente, pelo dinheiro do Estado. A questão é o seguinte: independentemente dele ser parente de consideração ou de fato biológico dessas duas criaturas de caráter bem duvidoso, para dizer o mínimo, o ideal que se espera de uma pessoa com o mínimo de honra e de consideração pelas vítimas que são praticadas a partir dessas pessoas é de que ela teria ou vergonha ou pelo menos tentar compensar o estrago que essas pessoas fizeram na vida de outras, em vez de subir num palco e dizer comando vermelho até o fim. Libertem o meu pai, sendo que o pai dele comanda o crime organizado de dentro da cadeia. Então, existe uma diferença absurda. Eu não sei. Veja bem, me responda. Tu sabe o que é o conceito da falácia da fronteira imprecisa? Pode explicar. Tá, veja bem. O conceito da falácia da fronteira imprecisa se trata de que, embora existam casos contrastantes, certo? Como, por exemplo, idade adulta e adolescência de ter 14 anos e ter 30 anos, existem algumas situações que são difíceis de se delimitar. Então, nós poderíamos usar esse caso da lei anti-Oruan, o que está promovendo o crime organizado ou não. Mas existem casos claros, como, por exemplo, o comando vermelho até o fim. Existem casos evidentes, em que um está promovendo um grupo, uma facção violenta, que comete inúmeras atrocidades e que é responsável por destruir a vida de inúmeros jovens, inclusive menores de idade, e que não somente gera efeitos ruins
a vítimas de furto ou do latrocínio, mas também aos próprios policiais, que não são brancos, não são playboys da Zona Sul, e que morrem em confrontos contra o crime organizado. Então, veja que não é uma hipocrisia. Existe um valor sendo perpetrado através do Oruan e de músicas que promovem uma cultura de atrocidade. É uma cultura de assassinato, de tortura. Isso é inadmissível. Eu não consigo ver, assim, em nenhuma pessoa que possua o mínimo de sanidade mental de defender que isso seja promovido pelo dinheiro do Estado. E é sobre isso que a lei anti-Oruan se trata. Impedir que o Estado invista, que ele promova esse tipo de artista. Se o Oruan quiser continuar fazendo os shows dele em locais privados com o dinheiro dele, sinta-se à vontade. Faça o que quiser. Você já se pegou tentando entender um americano falando inglês e você acabou não entendendo nada? Você acha que ele fala rápido demais? My name is Macy Drury. I'm going to OU. Boomer Center, baby. My name's Kevin Murphy. I'm going to Oklahoma Boomer Center. Por exemplo, você é acostumado a dizer I have to talk to her, mas o americano fala I've got to talk to her. Aí você se pergunta, pô, como é que eu vou chegar nesse nível? Muito fácil, você tem que aprender reductions, link and sounds e praticar muito. E é isso que a gente faz no melhor curso online de idiomas do Brasil. É só clicar aqui e vir comigo.